Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vocês conhecem algum desses nomes aqui? Friedrich Kempler, Hans Friedrich Guldimann, Joseph Glibber, Otto Kurz, Friedrich von Stein. Conhece alguns deles? Não? E Adolf Fritz. Esse sim, né? Adolf Fritz. Todos esses nomes são nomes de supostos espíritos de médicos alemães falecidos que estão no Brasil exercendo a medicina, a cirurgia mediúnica, Como que ocorreu essa vinda de tantos médicos falecidos? Por que motivo os espíritos dos médicos alemães falecidos resolveram vir para o Brasil, incorporar nos médiuns brasileiros para tratar e para curar os doentes brasileiros? Quem foi Adolf Fritz? Como é que Adolf Fritz foi criado, foi construído, foi inventado? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A imigração alemã para o Brasil vai começar no século XIX, mas vai se intensificar no século XX. E os alemães, quando chegam aqui, eles vão preservar os seus hábitos, as suas práticas, os seus costumes, a sua língua, a sua cultura. Os brasileiros vão passar a ter os alemães em altíssima conta. Os brasileiros vão criar, na verdade, um estereótipo do alemão como um povo muito trabalhador, um povo muito eficiente, um povo, de certo modo, autoritário, mas pessoas muito capazes e empreendedoras. E isso vai criando um estereótipo do alemão. A cultura germânica para o brasileiro passa a ser sinônimo de uma cultura superior, de uma cultura elevada. Jornais, revistas, programas na época de rádio, depois de televisão, filmes, romances baratos, todos esses tinham essa abordagem da cultura germânica. E essas obras, ficcionais ou não, chamavam geralmente os alemães de Fritz. Fritz para lá, Fritz para cá, Fritz para lá, Fritz para cá. E, claro, o Fritz mais famoso, o alemão mais famoso, foi Adolf Hitler. O Dr. Adolf Fritz vai nascer desta maneira. Vai se juntar o Fritz, que era como os alemães eram chamados, com o Adolf, do Adolf Hitler. Então juntou Adolf Fritz. E ele vai ser o espírito de médico desencarnado que agora vem para o Brasil trabalhar e ajudar os mais pobres e os desenganados pela medicina dos homens. Ele é o que terá mais sucesso. Então nós vamos observar o seguinte, que além de uma corrente imigratória da Alemanha para o Brasil que ocorreu no século XIX, no século XX, vivos vindo para o Brasil, vai ocorrer também uma corrente imigratória no mundo sobrenatural, no outro mundo. Espíritos de dezenas de médicos alemães vão imigrar para o Brasil para aqui fazer a caridade, curar, tratar, operar
os doentes brasileiros. De todos esses espíritos, o que vai fazer o maior sucesso até os dias de hoje é o espírito do Dr. Fritz. O espírito do Dr. Fritz, ele vai alcançar a fama juntamente com a do seu médium na década de 1950. Ele vai brilhar na década de 1950 e na década de 1960. No final da década de 60 eu assisti um documentário, eu era criança, e assisti um documentário, e criança normalmente não gosta de documentário. Mas eu soube desse documentário e falei, vou assistir. E fiquei impressionadíssimo com as cirurgias do Zé Arigó. O Zé Arigó tinha uma habilidade muito grande com as mãos e era um sujeito altamente carismático, e ele então vai passar, provavelmente uma criação sua, né? Vai passar a receber o espírito do Dr. Fritz com enorme sucesso. Ele vai reinar absoluto na década de 50 e de 60. No começo da década de 70 ele vai sofrer um acidente automobilístico e vai falecer. Mas até então ele é um sucesso nacional e internacional. Muita gente vem de outros países para consultar com Zé Arigó. Zé Arigó era um médium lá de Congonhas, lá em Minas Gerais. E vai fazer um sucesso enorme e vai colocar o nome do Dr. Adolf Fritz no panteão dos espíritos alemães. Não tem outro espírito de médico alemão que vai concorrer com o Dr. Fritz. O Dr. Fritz vai ganhar até mesmo uma biografia ditada pelo próprio através do seu aparelho Zé Arigó. Ele vai contar o seguinte: eu nasci na Alemanha, há várias versões, mas a versão mais aceita é esta. Eu nasci na Alemanha e depois mudei-me para a Polônia. Me formei médico e fui convocado para lutar na Primeira Guerra. Lutar não, para trabalhar como médico na Primeira Guerra Mundial, na Primeira Grande Guerra Mundial, atendendo lá os alemães feridos. Trabalhei muito, curei muita gente, fiz um trabalho fantástico e descobri muitas técnicas inovadoras. Essas técnicas que depois serão aplicadas pelo Zé Arigó. E, infelizmente, uma bomba caiu lá perto, onde eu estava, e eu acabei desencarnando. E agora estou retornando à Terra para terminar a minha missão, que não foi finalizada quando eu estava vivo. Resolvi vir para o Brasil, e no Brasil eu escolhi aqui o Zé Arigó para poder se utilizar dos meus espíritos e realizar todos esses prodígios, essas maravilhas que nós estamos fazendo. Essa foi uma biografia ditada pelo próprio Adolf Fritz, se utilizando do aparelho Zé Arigó. Quando o Zé Arigó morre, começo da década de 70, centenas, dezenas de médiuns vão surgir reivindicando para si o Dr. Fritz. Vão dizer que estão incorporando o Dr. Fritz. Mas eram médiuns bem mais inexpressivos, pouco carismáticos, pouco habilidosos, né? E esses médiuns, eles não vão alcançar a fama. A fama vai ser alcançada com Edson Queiroz, né? O Edson Queiroz, um médico ginecologista recifense. Isso vai ser no final da década de 70. O Dr. Edson vai trabalhar com quase 20 anos, até o começo da década de 90, com o Dr. Fritz. Esses espíritos dos médicos alemães, eles conferiam
autoridade ao médium. Eles conferiam credibilidade, prestígio ao médium, porque o médium estava trabalhando com o espírito de um médico morto, e o médico na época tinha grande prestígio, ainda mais médico alemão, né? Portanto, médico dono de uma cultura superior, né? Então isso agregava muito prestígio, credibilidade e valor ao médium. Por esse motivo que os médiuns gostavam tanto dos médicos italianos. Então o doutor Edson Queiroz, ele já era médico, incorpora o espírito de um outro médico, que por sua vez era alemão. Então foi um sucesso total, já era um sujeito que estava acostumado a fazer cirurgia. Ele vai operar milhares de pessoas com enorme sucesso também. Não vou dizer que igualou o Zé Arigó, porque eu acho que como o Zé Arigó talvez não vai chegar a termos. Mas ele chegou ali perto. O Edson Queiroz tinha um temperamento muito estourado, ele acabou entrando meio em conflito com um caseiro, e o caseiro vai assassiná-lo. Isso lá no começo da década de 90, 1992. Lá por meados da década de 90, um engenheiro elétrico carioca, o Rubens Faria Júnior, vai dizer que está recebendo o espírito do Dr. Fritz. Ele e centenas de outros mais. Mas, novamente, aquela história, né? Os outros médiums mais fraquinhos, né? Mais fraquinhos. E o Rubens não. O Rubens, ele representava muito bem, tinha um excelente jogo de cena e vai fazer muito, muito sucesso. Vai alugar galpões lá no Rio de Janeiro, principalmente lá na Zona Norte, e vai atender pessoas de 8 horas da manhã até meia-noite. Ele trabalhou muito ali, fazendo as suas cirurgias. Mas ele vai se apaixonar, ou vai ter uma ligação amorosa mais profunda com uma jovem lá, uma moça bem nova, e a sua esposa vai ficar uma arara com ele. Eles se separam e ela começa a jogar no ventilador todas as tramóias dele lá, né, as falcatruas dele lá. E isso vai ajudar a aparecer uma série de denúncias, muitas denúncias de pacientes que se acreditavam lesados por ele, de parentes de ex-pacientes que faleceram, e esse falecimento é atribuído às cirurgias que ele realizava, e um monte de outros processos de outras naturezas que eu não vou entrar aqui. E então a fama dele começa a cair violentamente, e outros médiuns vão surgir dizendo que estão recebendo o Dr. Fritz, e até os dias de hoje nós temos dezenas de médiuns que reivindicam que estão trabalhando com o Dr. Fritz, mas nenhum chega a igualar esses médiuns que nós acabamos de falar. Não podemos esquecer, é claro, do João de Deus, do goiano João de Deus. João de Deus estabeleceu seu feudo ali em Abadiânia, mais ou menos 120, 110 quilômetros de Brasília, cidadezinha pequenininha, esmirradinha, e cresceu com a presença do João de Deus lá. E João de Deus recebia também o espírito do Dr. Fritz. Desde a década de 70 até 2018, quase, então, portanto, 50 anos, quando João de Deus foi preso, acusado de centenas de crimes, principalmente de ordem sexual, eles tiveram ali uma parceria do João de Deus com o Dr. Fritz. Depois da prisão, eu creio que essa parceria terminou, né? Acabou. De modo que Dr. Fritz, o Dr. Adolf Fritz, esse médico tão conceituado, vindo do outro mundo para praticar a caridade, a cura, a cirurgia aqui dos brasileiros doentes, principalmente dos desenganados pelos médicos, está por aí na praça, livre, leve, solto, à procura de um parceiro à sua altura.
Alguém se candidata? Esperemos.